E aí, pessoal, vim aqui trazer hoje uma dica sobre um livro chamado Negro, do Cruz e Souza. Na verdade, é um livro lançado em 2019 e todo mundo sabe que o Cruz e Souza faleceu em 1898 e quando o Cruz e Souza faleceu, ele tinha lançado em 1885 Tropos e Fantasias, em 1893 os dois livros que iniciam o simbolismo no Brasil, que é Missal e Broquéis. Só que depois da morte do Cruz e Souza também veio muita coisa. Tem livros póstumos como Evocações, Faróis, Últimos Sonetos, o próprio livro Derradeiro. E esse livro aqui, na verdade, o livro Negro, é uma seleção de textos, na verdade 24 poemas, mais 9 textos em prosa, entre eles contos, poemas em prosa, e 4 cartas, 4 correspondências que o Cruz de Souza, mandou para amigos, para uma sociedade. Então, o que acontece? Isso aqui é um livro que é uma seleção de textos feito pela professora Zilma Gesser Nunes, professora, doutora, lecionou na Federal de Santa Catarina, sabe tudo sobre a obra do Cruz e Souza. E o que ela fez? Ela fez uma seleção de textos do Cruz e Souza, já que o Cruz e Souza fez muita coisa, mas um recorte na obra dele, na condição de como o Cruz e Souza abordou o negro em sua obra. E todo mundo sabe que o Cruz e Souza, ele foi filho de escravos, tanto o pai, o Guilherme, quanto a mãe Carolina eram escravos, certo? O Cruz de Souza nasceu sob uma proteção de um coronel chamado Guilherme Souza, ou seja, o Cruz de Souza nasce não escravo e nasce naquele sentido de ter uma educação boa, ele revela uma inteligência precoce. E o Cruz de Souza sentiu na pele todo esse preconceito e ele desde cedo lá em Desterro, que hoje é Florianópolis, ele foi um militante da causa abolicionista, ele usou jornais, periódicos para colocar o ponto de vista dele, comprou briga com pessoas grandes lá. Mas separe, né, o que ela diz ali, tá? Ela diz o seguinte no prefácio dela. Esta separata da obra do autor, do Dante Negro, do nosso cisne negro aqui, o Cruz de Souza, configura uma mostra da forma como o poeta tratou o negro em sua produção. Por isso que o título é bem autoexplicativo aqui, tá? Seja em sua condição de escravo, em cenas de dor e humilhação, seja na condição de poeta emparedado por uma sociedade preconceituosa, seja nos textos que evocam a sensualidade africana, a beleza e a volúpia dos prazeres carnais. Então, basicamente, ela está dizendo, né? Ela pegou o tema da negritude, mas pegou textos que evocam o escravo, a dor do escravo, a humilhação, textos em que o Cruz de Souza vai ficar contra os escravocratas, favorável ao abolicionismo, ir contra esse pessoal que não quer uma liberdade. Textos que vão falar do próprio Cruz de Souza, ou seja, ele sentindo na pele todo esse preconceito, esse biografismo que ele vai revelar para nós aqui, e também sobre a sensualidade africana. Então, se a gente for olhar aqui, tem alguns poemas interessantes, como, por exemplo, o poema 25 de Março, em que o Cruz de Souza vai falar sobre a abolição que está acontecendo no Ceará antes de 88, isso aí eu estou falando de 1885, falando dessa geração de heróis lá do Ceará. Ele tem um poema muito bonito também chamado A Pátria Livre, que é um soneto que ele diz assim, ó, nem mais escravos e nem mais senhores, Jesus desceu. E aí ele conta a história de Jesus descendo, né? E o que Jesus falou depois a escravas gerações? Homens, a natureza é apenas uma. Se não existe distinção alguma, por que não se hão de unir os corações? Então, muito bonito o Pátria Livre. Então, sem contar, né, que ele tem também textos como Abolicionismo, Canção Negra, Crianças Negras, Da Senzala, Dor Negra, Escravocratas, Grito de Guerra. Tem um aqui interessante que ele vai falar contra um padre. Porque o que o padre é? Um padre escravocrata. Horror! Um escravocrata de batina e breviário. Horror! Então aqui reparem, né, como ele aborda essa questão do negro e do negro também escravo nesse sentido, né, a dor, a humilhação, mas também não se esqueçam aquela questão que ele sentiu como um poeta emparedado que era, um poeta que sofreu preconceito explícito, não conseguiu ser promotor, por exemplo, por causa da cor, que viu que Desterro, por exemplo, é uma cidade pequena ali, Nossa Senhora do Desterro, que depois vira Florianópolis, e ele viu que ia ter esse empecilho da cor, então ele tenta, né, pô, eu vou para o grande local no Brasil, que era o Rio de Janeiro, eu vou tentar a minha vida lá. E a gente sabe, né, que o Machado de Assis estava triunfando lá no Rio de Janeiro. E o Cruz de Souza vai a primeira vez,
fica um pouco, volta, não se deu bem, depois ele resolve em definitivo para o Rio de Janeiro, lá por volta de 1890, e é onde ele vai ter, né, o lançamento das suas duas grandes obras inaugurais aí do simbolismo brasileiro, Missal e Broquéis. Mas ele vai nos colocar aqui poemas terríveis, né, que falam da situação dele, por exemplo. Então aqui, se vocês pegarem uma carta que ele manda para o Germano, o Wendhausen, ele está pedindo dinheiro, passagem, ele está dizendo, né, tô mal, a minha vida não está acontecendo, essa é a verdade. E tem aqui um texto, uma carta, na verdade, uma correspondência que ele manda para o amigo dele, o Virgílio Várzea. Olha só que forte o que ele diz. O que eu sou? Um triste negro, odiado pelas castas cultas, batido das sociedades, mas sempre batido, escorraçado de todo o leito, cuspido em tudo quanto é lugar, como um leproso sinistro. Pois como? Como ser artista com esta cor? Então reparem como escorre biografismo também nesses textos selecionados pela professora Zilma Gesser Nunes, no sentido do poeta Cruz de Souza ser bem o que a gente chama, né, de confessional, mostrando, né, essa dor que ele está sentindo aqui. Tá? Muito bem, e aí não podem esquecer nunca do poema Emparedado, um poema em prosa. Ele é grande esse poema, mas ele usa aquela metáfora que ele está no nosso mundo, digamos, né? E aí ele está emparedado. Se ele for para frente, tem uma parede. Se for para trás, outra parede. Para a direita, outra parede. Para a esquerda, outra parede. Aí tu, tá, então eu vou subir, não adianta, essas paredes vão subindo ad eternum. Então reparem o que ele diz. Se caminhares para a direita, baterás numa parede de egoísmos e preconceitos. Se caminhares para a esquerda, outra parede de ciências e críticas. Se caminhares para frente, nova parede feita de despeitos e impotências. Se caminhares para trás, mais uma parede ainda, né, de imbecilidade e ignorância. E aí a pergunta, então, se subir, e as estranhas paredes hão de subir, subir até as estrelas, deixando-te para sempre perdidamente alucinado, emparedado dentro do teu sonho. Essa situação do poeta no Brasil, emparedado, a coisa não funciona para ele, tá? E aí também tem esses poemas, segundo a professora, que evocam um pouco de sensualidade, essa questão de evocar também mulheres. Por exemplo, ele tem um poema aqui chamado Afra, que o olhar todo é voltado para a mulher, mas que mulher? A mulher africana. Tem um outro texto também chamado, Tenebrosa, que ele vai fazer o que? A celebração da mulher negra, quase como uma volta às origens, uma volta à África, porque o Cruz de Souza não renegou as suas origens. Ele nasceu no Brasil, mas não renega as suas origens, certo? As suas raízes. E tem um poema aqui que ele fez para a mãe dele, a Carolina, que morreu, chamado Olhos Pretos. Outro que ele fez para a esposa dele, a Gavita, não sei se você sabe, ele se casou com a Gavita, ele vai ter filhos com ela, só que os dois primeiros morrem antes do Cruz de Souza falecer, por exemplo. Os outros dois também vão acabar falecendo depois. Então, assim, a vida dele, e a Gavita enlouqueceu a esposa dele. Então ele fez um poema chamado Rosa Negra para a Gavita. Então qual é a grande dica que vocês têm que cuidar, tá? Neste livro aqui, Negro, é uma seleção de textos do Cruz de Souza feito pela professora Zilma Gesser Nunes. E qual é o recorte que ela fez? A situação do negro. Como o Cruz de Souza abordou o negro na sua obra. E que tipo de situação? O negro na condição de escravo, de dor, de humilhação. O negro na condição do próprio poeta emparedado, biográfico, confessional. E também essa questão da sensualidade da mulher também, tá? Então, bonita essa obra aqui chamada Negro do Cruz de Souza.